Saudações! Meu nome é Diane Araújo e, juntamente com Lucas Mota, vamos falar sobre esse artigo, Ensaio sobre Arte e Ciência na Formação de Professores. Ele é escrito por Maria Rangel e Angelita Aceta Roges. É uma publicação de 2014. E essa apresentação é da disciplina de Ciência e Arte no Ensino da professora Kalinka Valdereia Almeida Meira, do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual da Paraíba. Então, vamos dar início à nossa discussão. Falando um pouco, fazendo uma introdução básica sobre o que a gente vai abordar nesse trabalho, o que é abordado nesse trabalho, Então, a gente pode iniciar pela composição, pelo entrelace da ciência com a arte. O que isso pode nos acarretar, na nossa formação. Então, a ciência, a mistura, da ciência e da arte com a arte, é vista geralmente com resistência por alguns docentes. Porém, se a gente olhar um pouco melhor a experiência individual que cada uma proporciona, veremos que ambas surgem da mesma proposição, a explicação do mundo. Então, ambas, procuram essa explicação, tentar explicar o mundo, a natureza, os fenômenos naturais, Cada uma com sua singularidade, com sua particularidade. Então, a gente pode observar que ambas percorreram o mesmo caminho histórico, Ou seja, a cada descoberta que a ciência fazia, a arte usava esses novos conhecimentos para criar seus espetáculos. Então, ambos constituem essa verdade, de explicar o mundo, explicar as coisas que nos rodeiam. Então, baseado nisso, nesse pressuposto da explicação do mundo, a gente pode trabalhar as duas de forma interdisciplinar. Mas para trabalhar elas de forma interdisciplinar, algum conteúdo de forma interdisciplinar, a gente precisa conhecer como é que essa união é escrita, Então, para trabalhar esse conjunto ciência e arte, ou arte da ciência, se faz necessário que estas estejam presentes na formação do professor. Então, essa disciplina de ciência e arte é de extrema importância para a nossa formação como professor, para que futuramente a gente consiga utilizar essa junção na nossa sala de aula. Então, e o entendimento, da existência dessa relação contribuirá para um ensino mais crítico e investigativo da ciência. Quando a gente desenvolve isso em sala de aula, a gente consegue atrair mais atenção, Então, além disso, a gente conseguir fazer com que o aluno preste mais atenção no conteúdo, a gente consegue também que o aluno não seja um aluno só que segue as regras, mas sim um aluno crítico, um aluno capaz de debater, um aluno capaz de avaliar se isso será bom para ele e de procurar o seu saber também. Como Paulo Freire gosta, como Paulo Freire retrata, o homem, ele deixa de ser um homem analógico para ser um homem dialógico, um homem capaz de discutir os seus próprios desejos, suas próprias crenças, capaz de entender, de compreender o outro e também dialogar essa relação. Então, partindo disso, Rangel e Roges, elas trazem como pressuposto, em princípio, a sensibilidade, que a sensibilidade, a sensibilidade estética, pode ser início, motivação e fundamento da sensibilidade científica, que motiva e inspira a busca do saber. Então, essa sensibilidade, ela não é baseada só no sentir do aluno, ela não é baseada somente no conhecimento, ela vai além disso. Então, a sensibilidade pode se transformar em um fator motivador
na busca pelo saber. E formar pela e para ela se mostra uma necessidade da sociedade atual. A gente está numa sociedade, né, que cada vez é mais difícil estar em sala de aula, estar buscando fazer com que aqueles alunos compreendam o conteúdo e também fazer com que eles tenham algum objetivo, algum significado por aquilo que eles estão estudando, né? Então, quando a gente sente o que a gente está estudando, quando a gente sabe o propósito daquilo, a gente consegue ter um interesse maior pelaquela causa, né? Então, a sensibilidade aperfeiçoa o processo de construção do conhecimento, como também amplia as suas possibilidades e contribuições à vida e à convivência. Então, ela não só aperfeiçoa o processo de construção do conhecimento, né? E ela amplia também as possibilidades de contribuições à vida e à convivência. Então, ela é uma necessidade e uma premissa que houve o trajeto para as elaborações intelectuais inicie o seu curso pelo sentimento, pela emoção, né? Então, é um apelo contundente da sociedade atual. A gente consegue perceber que a sensibilidade, ela, além de contribuir no conhecimento, quando a gente sente, né, que a gente está, o porquê que a gente está aprendendo, a gente também consegue contribuir para a vida daquela pessoa, daquele indivíduo. A gente não forma, a gente enquanto professor, a gente não está formando só um mero trabalhador, um mero engenheiro. A gente está formando um cidadão, uma pessoa que vai exercer o seu papel na sociedade. Então, ele não é uma pessoa só. A gente não deve tratar ele uma pessoa como um depósito de conhecimento. A gente tem que tratar ele como um cidadão crítico, um cidadão ensinar, né? Buscar trabalhar isso nele, para que ele se torne um cidadão crítico, um cidadão de interesse investigativo, né? Que procure o seu saber e que critique de forma benéfica as coisas, as questões pertinentes da realidade dele, né? Então, por isso eu trago essa citação, né, de Freire, 2005, que ela é encontrada no artigo, né, de Mafalda vai à escola, uma leitura de Quino à luz da pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Então, nesse artigo, eles selecionam e analisam 5 tirinhas de Quino, que crianças, né, se deparam e se frustram com as limitações do sistema educacional. E tecem uma reflexão sobre as teses de Paulo Freire, né, acerca da pedagogia da autonomia. Então, eis a citação, né? Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico, se mecanicamente memorizador. É muito mais um repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador. Então, a partir dessa citação de Freire, a gente consegue visualizar, né, que a importância do professor ser uma pessoa crítica, uma pessoa que desafia os seus alunos, que faz eles buscarem o seu próprio conhecimento, que instiga eles, né, a desenvolver habilidades. Não só porque vai utilizar na sua profissão, mas sim porque ele tem que entender o papel dele na sociedade, né? Então, eu trouxe essa tirinha que é abordada nesse artigo, né? Que é uma tirinha de Mafalda e Miguelito, né? A Mafalda é uma personagem bem conhecida, né? Então, ela traz assim, né? Hoje a minha professora ensinou que 2 mais 2 são 4. Miguelito fala, né? Depois fez um monte de gente ir ao quadro para somar 2 mais 2 são 4. Depois todos nós tivemos que copiar no caderno 2 mais 2, 4. Juro que nunca me senti tão longe de Von Braun. Então,
a gente consegue visualizar aí, né, que é um sistema tradicional, um sistema que prega que o aluno tem que repetir até a exaustão para conseguir memorizar aquilo. Mas em virtude de quê? É claro que a gente tem que lembrar que em algumas situações a memorização, a repetição se faz necessária. Por exemplo, na alfabetização, perdão. E porque lá é um dos primeiros conhecimentos, é um dos primeiros contatos da criança com as letras, os números. Então, é o primeiro cenário dele na vida acadêmica, né? Então, às vezes, essa pedagogia, essa aplicação, né, tradicional de repetição, de memorização é necessária. Mas quando a gente olha para uma sala de aula mais adiantada, a gente pensa que ali não é necessário mais essa memorização, essa repetição, porque o aluno já traz consigo algum conhecimento aprendido, não só na escola, mas também na sua vivência de mundo, durante suas buscas, suas experiências de vida. Então, a gente tem que perceber isso, né? Que essa repetição também afasta o aluno do ser cientista, como ele fala nessa última. Juro que nunca me senti tão longe de Von Braun. Então, o que ele pensou, né? Um cientista, eu nunca vou conseguir chegar a ele. Nunca vou conseguir chegar a ele. Porque a professora fez ele acreditar nisso, né? Então, continuando, né? E o conhecimento, né? Ele é um conhecimento global. Assim como a vida, né? O conhecimento é global. Assim como a vida, né? Em todas as suas dimensões e complexidades. Então, a gente pode entender aí, né? A divisão do conhecimento em áreas específicas não pode impedir ou dificultar o entendimento de sua globalidade. Então, a divisão, por exemplo, nas escolas é comum encontrar a disciplina de física, a disciplina de química, a disciplina de matemática, a disciplina de português. E a gente geralmente não consegue fazer a interdisciplinaridade. A gente não consegue fazer com que a física se junte com a língua portuguesa. Trabalhe isso, né? Tem vários poemas na vida de poetas, né, brasileiros que trazem temáticas científicas, né, a poesia cientificista, como é o caso do poeta, né, Augusto dos Anjos, que é um paraibano. E se a gente for ler a obra dele, né, que só tem uma, no caso, Eu e Outras Poesias, a gente consegue identificar alguns poemas com termos científicos e muitos relacionados à física, à biologia e à química. Então, se a gente fosse pensar num panorama de interdisciplinaridade, a gente poderia fazer com que a gente trabalhasse esse poema na física e, com a ajuda da professora de português, ela poderia fazer com que os alunos compreendam melhor o poema, né? A interpretação do poema, né? Que muitas vezes um professor de física não desenvolve tanto essa capacidade nos alunos, porque não, digamos assim, devido à falha também na formação dele, né? E geralmente a gente não tem isso. Então, por isso que é de extrema importância, né, que a gente veja essa disciplina ciência e arte de forma efetiva, que de fato a gente consiga entender essa relação. Então, voltando para o caso da nossa situação, né, o problema, que
pegando um poema, por exemplo, de Augusto dos Anjos, e a gente conseguir identificar termos físicos, fazer toda aquela relação da poesia com a física, né, com conceitos de física. É bem interessante, né, para os alunos. E quando isso é praticado com interdisciplinaridade, justamente com a professora de português, isso se mostra de forma muito benéfica. E por que isso, né? Continuando. Por que isso, né? Fazer essa interdisciplinaridade. Porque o ser humano, ele é capaz de pensar, indagar, sentir, intuir. Ele é capaz dessas 4 condições que são intrínsecas ao ser humano. O homem é um ser integral, né? Tanto no seu corpo e mente, como no desejo legítimo e natural de perceber-se em uma integralidade que não deve ser partida, segmentada, dividida em suas formas de sentir, agir, expressar-se, revelar-se no mundo. Então, por isso, né, não se pode fragmentar, né, ou romper os laços entre arte e ciência como criações e expressões do ser humano e ser no mundo, né? A gente tem essa capacidade de pensar, de indagar, de sentir, de intuir, de questionar a vida, a humanidade. Isso é nosso. Então a gente não pode separar isso, né? Então, associar a arte e ciência na construção de saberes é o mesmo que associar razão e emoção, objetividade e sensibilidade, lógica e intuição. Lógica, intuição e criação, no caso, né? Então, a gente consegue ver, né? Visualizar que associar essa construção de saberes, né? É de forma... A gente supera, né? As fragmentações, né? E rupturas, né? Para que se possa, né, compreender de modo mais abrangente o mundo e as relações dos homens entre si com a natureza. Então, a gente consegue fazer essa associação entre sentir e entre o sentimento e a lógica, né? Entre a objetividade e a acessibilidade, né? Então, se a gente consegue sentir, a gente consegue entender, né? Ver esse entrelaço, enxergar, né? E aí vai muito do olhar investigativo, né? O olhar investigativo, que é aquele olhar curioso, sensível, inquieto do homem, né? Que no aluno, né, faz com que ele enxergue além do óbvio. Então, quando a gente desperta esse olhar investigativo no aluno, a gente consegue fazer com que ele se interesse mais pelo conteúdo. Porque a curiosidade conduz o olhar, né, da gente para um interesse maior pelo conteúdo. Então, o olhar investigativo do homem sobre si mesmo e sobre o mundo pode captar não só um, mas vários aspectos instigantes da sua história, sua cultura, das nuances do seu tempo e das projeções de futuro, tanto quanto da natureza e seus movimentos. Então, é isso, né? A curiosidade conduz o olhar do cientista e do artista, né? Ambos motivados a inquirir, a procurar ver de modo mais profundo, né? Mais interessado. E ao mesmo tempo, né, a gente consegue ver que abrange, que tem um maior alcance, né? Porque vem da curiosidade, né? De conduzir. A gente conduz para além do imediato, né? Além do óbvio. Não é uma coisa que já está lá, inscrita, e somente será replicada. A gente consegue despertar alguma pergunta, algum questionamento. Como eu falei lá no início, é um professor desafiador que consegue fazer isso, né? Consegue ir além do óbvio, de passar o óbvio para os seus alunos.
Deixa eu voltar aqui. A curiosidade, né, conduz o olhar do cientista e do artista, ambos motivados a inquirir, a procurar ver de modo mais profundo, porque a curiosidade os conduz para além do imediato e para além do aparente e do óbvio. É como eu acabei de falar, né? Então, arte e ciência percorrem juntas e intercomplementam-se no acompanhamento da evolução das descobertas que se acrescentam à história e à cultura. Então, a gente lembra, né? Falei lá no início, que elas ambas, né, arte e ciência, são expressões e projeções do devir humano. Então, ao modo, né, que a história foi acontecendo, os acontecimentos foram, as descobertas foram sendo expressas, né, pela sociedade, a evolução, a tecnologia foi se desenvolvendo, cada vez que essas coisas iam ao modo, né, que essas coisas iam acontecendo, essas descobertas, essas inovações iam acontecendo, a arte também seguiu esse rumo. É como se a arte quisesse descrever o que estava sendo passado naquela época de uma forma mais estética, né? Já que a ciência ela deixa um pouco isso de lado, ela é meio enfeiurada, e a arte consegue passar isso de uma forma mais bela, mais bonita. É claro que a gente tem que se ligar na questão do fictício, né? Da ficção. Muitas vezes a arte, para deixar uma estética melhor, acaba indo além, né? Indo na contramão de alguns fatos e alguns conceitos da ciência. Então a gente tem que ficar alerta sobre isso também, né? Então, mas isso também está relacionado à criatividade, né? Então, o ato criativo, né, que é pessoal e único, ao mesmo tempo em que contém a universalidade da condição de ser humano, herdeiro e construtor da memória histórica e cultural da humanidade. Então, a história e a ciência e a arte, né, elas foram acompanhando o que foram acontecendo, os fatos históricos, né? Então, ciência e arte, né, ambas têm condições, né, de indagar, de elaborar hipóteses, de construir conceitos, perceber e investigar problemas. Ambas podem adotar métodos de investigação consistentes. Então, da mesma forma, né, que a ciência usa o método científico para investigar, a arte também utiliza disso. Quando, por exemplo, vai acontecer a produção de um filme, a produção de uma peça, de um poema, de uma novela, sempre há uma pesquisa por trás. Toda uma equipe voltada para desenvolver aquele texto, aquele roteiro e expressar o mais próximo da realidade possível, né? Então, a ciência, né, quando utiliza o método científico, né, tem todas as etapas, as partes, né, de elaboração, de hipóteses, de confirmação, de testes, tem tudo isso para que um projeto, uma descoberta seja realizada, né, um invento seja realizado. Então, da mesma forma, a arte também utiliza isso. Então, ambas têm essa condição, né, de utilizar isso, né? Então, do mundo imaginário, né, nasce a poesia, que permite acrescentar horizontes à compreensão do real cotidiano e à construção científica. Então, isso vem de Bachelard, né, que considera, né, a aproximação entre arte, ciência e imaginário. Que existe, né, uma relação entre o saber científico, que pretende deter uma verdade positiva, verificável e racionalmente, né, e outro saber intuitivo, que flui do imaginário social. Então, o imaginário, né, não é somente o motor do poético, mas também é motor da pesquisa.
Então, como diz uma citação dele, né? Nas ciências que já não ousamos chamar de exatas, se exato quer dizer ponto final, estado último e definitivo, verdade intangível, né? Então, a ciência, a gente não... para ele, né? A ciência não é mais exata, né? Ou seja, todos os estudos que a gente tem hoje em dia, eles podem ser alterados de acordo com as novas descobertas, né? Então, continuando a apresentação, é a partir do corpo humano, né, dos seus sentidos, que se formam elos sensíveis de sua relação com os elementos do ambiente que se insere. Então, isso vem da Então, em síntese, né, a gente entende, né, que o ser humano está no mundo com seu corpo, seus sentidos, né, através dos quais estabelece contato com seu meio natural, né. Então, diante disso, né, o corpo é um entrelaçamento da visão e movimento. E o que isso quer dizer, né? Que a interação, né, ao mesmo tempo sensível e dinâmica, né, do corpo com o ambiente, o contexto, o movimento da vida, pois o corpo, né, é um entrelaçamento da visão com o movimento, né? Então, o processo criativo desenvolve-se através das percepções sensíveis, organizando-as, comparando-as, selecionando-as, transformando-as em emoções, né? Então, o processo criativo, né, inicia-se com ele pode ocorrer, né, seja nos cálculos para o matemático, seja nos sonhos para o músico, né? Então, esse processo criativo, ele sofre todas essas percepções, né? Todas essas percepções. E desse modo, né, a criatividade é uma circunstância, né, e condição de gerar ideias com níveis variados de originalidade e aplicação. Por fim, né, a criatividade emerge da sensibilidade humana, porque o ato de criação é, sobretudo, um ato sensível. Então, o cientista, né, necessita da criatividade, tanto para o artista, como o artista. Da mesma forma que o cientista necessita, né, da criatividade, o artista também necessita disso, né? Então, a criatividade também, ela não pode estar ligada somente às atividades tidas como intelectuais, né? Isso é um ponto equivocado, né? Em atividades simples, né, da rotina cotidiana, né, a gente pode encontrar também essa criatividade. Elas podem ser percebidas, né, com a sensibilidade e a originalidade, né, do contexto da vida cotidiana e na produção de novos saberes. Eu passo agora minha palavra para Lucas, né, que vai dar continuidade a, a esse conteúdo, né? Para Da Vinci, supõe um profundo estudo da ciência, principalmente da anatomia. Falta uma apreciação fundamentada da estrutura óssea e das cadeias musculares. Submete ou limita o pretenso do artista a produzir obras com significados e repercussões. Para Da Vinci, o que para você conseguir fazer um belo quadro, principalmente
seres humanos, você tem que conhecer bem a sua estrutura, de que é feito, conhecer bem, ser bem estudado cientificamente, para conseguir fazer que um quadro que tenha algum significado. Para Sarton, a história tem evoluído ao longo dos tempos, mas não está por mais que tenha tido evolução, não está conseguindo agregar muito, pois a ciência não está conseguindo colocar o sentimento de uma descoberta da arte. Aí isso fica muitas vezes sem significado para a sociedade. A ciência está evoluindo bastante, mas não está conseguindo passar sentimentos para que possa entender. Algo está ficando muito mecanizado. Para lá em Volga, eles continuar com os mesmos argumentos de Sarton, e dizendo que a responsabilidade do conhecimento é tanto da ciência como da arte, que os dois são importantes para formar ideias e ideais. Não tem concorrência uma com a outra, e sim as duas têm que andar juntas para que consigam desenvolver cada vez melhor a ciência. E a ciência, a arte desenvolver a ciência e a ciência desenvolver a arte. Pois as duas não são, como é que eu posso dizer, não são algo distintos, são bastante similares. A observação de Kresen, que a formação do professor, o professor se preocupa bastante, só se preocupa não se preocupa com as técnicas, só se preocupa com a ciência, com aquilo que tem que passar e pronto. É ensinar desse jeito, você tem que passar isso e pronto. Ele não é preocupado com a estética, com a beleza da ciência. Ele só está preocupado com aquilo que tem que passar e pronto. Do jeito que tem que passar e pronto. Aí, para Frese, segundo Treve, o professor não consegue apreciar a estética da ciência, só aplicá-la do jeito que está, só mecanizada. Para ele é um dos erros mais graves da educação, da formação do professor. Com isso eu encerro a minha parte. Muito obrigado a todos. E aqui tá algumas referências utilizadas, né, nesse trabalho, né? Obrigada e até a próxima.